Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast Reumato Minas, o podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Eu sou Rafaela Bicalho e hoje com os nossos colegas, Dr. Gustavo Lamego, reumatologista, coordenador da residência de reumatologia do Hospital Santa Casa, e o Dr. Gustavo Alé França, reumatologista, integrante da Comissão de Políticas Públicas da SBR. Hoje, o tema da nossa conversa é Gestão, Novos Mercados em Saúde e Farmacoeconomia. Muito obrigada, Gustavo Lamego, Gustavo Braga. Agradeço em nome da Sociedade Mineira de Reumatologia. É um prazer estar aqui, não só um evento da Sociedade Mineira, mas um evento entre amigos também, né? Exato, isso aí, um prazer. Para mim é importante estar aqui hoje, diante de dois amigos. Queria deixar um detalhe que eu fui interno da Rafa, fui residente do Lamego, então para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Então, vou deixar registrado que eu também fui residente do Gustavo Lamego. Tem mais de 5 anos. Pessoal, hoje o tema da nossa conversa vai estar em torno da gestão dos pacientes crônicos, né? A gente sabe o quanto é difícil dentro do consultório, enquanto clínicos, a gestão desses pacientes. Mas isso também parece ser bastante desafiador em relação ao sistema de saúde. E eu queria começar conversando com o Lamego. Lamego, eu queria que você fizesse uma introdução para nós a respeito desses desafios em relação à sustentabilidade e inovação. Muito bem, gente. A gente tem visto, né, com olhos entusiasmados, muitas vezes, a incorporação de novas tecnologias em saúde. Melhores desfechos clínicos, menor mortalidade e melhores de diversos cenários. Mas também vemos com olhos preocupados os custos ascendentes dessas terapias. Só para contextualizar, cada ano que passa, a maior porcentagem do PIB é gasto em saúde de cada país. Tem um índice que mede a inflação médica hospitalar, que chama VCMH, ele foi em 2024 no Brasil de 15%, enquanto o IPCA, que é a inflação oficial do país, de menos de 5%, ou seja, a inflação médica hospitalar 3 vezes maior que a inflação normal. Temos que nos últimos 10 anos foram incorporadas 634 moléculas novas no mercado global, e dessas 42 em imunologia. Ou seja, 60 novas moléculas a todos os anos. Então é muito difícil a gente incorporar isso tudo e a gente chega a um dilema do cobertor curto, né? Como a gente alocar melhor nossos recursos, como agir com equidade e justiça. Tem até um editorial do BMJ que vai estar no final do podcast, vai ter um link para todas as referências que eu e o Gustavão separamos, falando sobre a importância da transparência nessa alocação de recursos. E também gostaria de ponderar que a inovação não é só a nova terapia, a nova molécula. A inovação é melhoria do processo, é melhoria do fluxo. A gente tem inovação até com desprescrição de remédios, desincorporação de uma terapia ultrapassada. E melhora de todo esse fluxo e a questão da dinâmica do paciente. E vamos começar agora a perguntar para o meu xará, no básico, como que a gente pode melhorar? Bom, então, como você bem disse, inovar muitas vezes é simplesmente reorganizar o que está ruim, já é uma grande inovação. Nem sempre a gente precisa de tecnologia para mudar uma história, né? Hoje na Reumato a gente vê, no nosso dia a dia a dificuldade que a gente tem para que o paciente, principalmente do SUS, chegue até os nossos consultórios. Às vezes a gente perde 7, 8 anos de diagnóstico e aí esse paciente vai impactar no sistema de uma forma incrível, seja com INSS, afastamento, internação e várias complicações, né? Então, assim, recentemente, uma luta de 1 ano já da Comissão de Políticas Públicas da SBR, que começou com a ativação da Câmara Técnica de reativação, na verdade, da Câmara Técnica de Reumato no Ministério da Saúde, nós conseguimos montar um grupo de trabalho e em seguida agora, em abril, nós tivemos a aprovação do Programa Nacional de Atenção Integral ao Paciente com Doença Reumática. Então, esse programa, ele tem alguns ganhos importantes para a gente, reumatologista. Primeiro de tudo, a visibilidade que nós vamos ter, tanto no Ministério da Saúde e em cada local em específico. Ele tem 3 objetivos principais. Um dele vem com a educação de profissionais de saúde na atenção básica, para aprender a reconhecer
doenças reumáticas, desde um agente de saúde na casa, para poder levar ao teu posto o enfermeiro e o médico para começar a entender o que ele tem, saber o que temos de exame para pedir na atenção básica e quando encaminhar ao especialista. Passa também por criação de linhas de cuidado, que é um ponto fundamental nessa gestão toda, para o paciente não ficar perdido, indo para lá e para cá e gastando dinheiro em várias frentes diferentes. E, por fim, de colocar mais especialistas em atendimento no SUS, com facilidade para que esse paciente chegue até o especialista e medicamentos disponíveis, fortalecendo a criação de PCDT e revisão de PCDT para que a gente consiga tratar nossos pacientes. Esse processo é uma super vitória da sociedade brasileira junto ao Ministério e eu acho que ele vai dar agilidade ao nosso tratamento e nós vamos ter um ganho financeiro, inclusive, associado a isso, principalmente evitando desperdício. Em relação a isso, é interessante a gente ponderar das soluções que a gente tem, o estudo da farmacoeconomia. E aí parte de 3 premissas principais. A primeira premissa é a necessidade de a gente trabalhar isso. É uma especialidade, um ramo da medicina. Tá? A gente ponderou assim do cobertor curto. O segundo é o uso da evidência científica, da MBE, o uso judicioso, consciencioso, para você não colocar qual número lá. Isso tem que ser um processo bem trabalhado com a matemática da farmacoeconomia. E o terceiro ponto é que deve ser centrado no paciente. A razão maior de nossos esforços é a melhoria para o paciente. Isso é um ponto importante porque a gente estuda a farmacoeconomia. E a definição da farmacoeconomia é a gente tentar trazer a melhor tecnologia de acordo com a capacidade que a gente tem de custeio daquela tecnologia. E a definição, então, envolve custos e desfechos, tá? E a gente vai trabalhar nesse binômio. Em custos, a gente tem os custos diretos, quer dizer, o honorário médico, a prótese, a medicação, o anestesista, a fisioterapia. Os custos não médicos, que é aquele de transporte do paciente, alimentação do paciente até o serviço de saúde. Os custos indiretos, que é a perda de produtividade. E os custos chamados intangíveis, que é mais difícil a gente medir, como dor, sofrimento. Por exemplo, um paciente que vai precocemente para diálise, quantas festas ele não foi, quanto trabalho ele deixou de fazer, então são custos intangíveis. E de desfechos, que é o outro ponto desse binômio, a gente quer, sobretudo, os desfechos clínicos. E tem um desfecho que é interessante, que é o humanístico, que é o CALI. O CALI é um ano de saúde plena. Então, se eu tenho um ano CALI, eu tenho uma saúde plena, digamos 100%. Se eu morri no meio do ano, eu tenho meio CALI. Mas ele permite ajustar os pacientes que têm um ano inteiro, mas com um prejuízo funcional, ou que faz diálise, ou que tem uma disfunção, e ele vai ter um ano não de saúde plena. Ele vai estar 0,8, 0,7, um número menor de CALI. Interessante que até usando esse CALI, eu posso fazer ajustes de doenças diferentes. Você pode perguntar, o que é melhor? Eu pagar um biológico para lúpus ou um biológico para espondilite? Você pegando o CALI, você consegue fazer esse ajuste. Até das intervenções que o governo vai ter, você pode ver pelo CALI. Então, tem invenções que elas são mais baratas, ou seja, elas com menos dinheiro, eu forneço um CALI para a população. Tem intervenções que eu vou gastar muito dinheiro para conseguir um CALI. Então, eu posso até ter um teto no país. Olha, eu vou pagar intervenções até tantos mil por CALI. E tem discussões da OMS se é 3 vezes o PIB per capita ou se a nação deveria definir um ponto de corte para essas intervenções. E eu penso que talvez você possa fazer. Você tem 20 intervenções para você instalar naquele serviço. Você vai começar pelas que têm maior rendimento, quer dizer que o CALI é mais barato. Tá? Então, dá muitas discussões e a gente responder essas perguntas de incorporação. Na incorporação, é utilizada a análise farmacoeconômica e é até importante a gente familiarizando com isso até a gente poder participar dessas decisões. Uma análise farmacoeconômica, ela parte das evidências clínicas, então tem que ser uma medicina baseada bem feita, com os números cuidadosamente trabalhados, e aí vai fazer a custo-efetividade, que vai usar esses CALIs, aquela razão de custo-efetividade incremental, que vai fazer essa razão entre os custos e os desfechos. Aqui não vão entrar muito em mérito disso, mas é descrito essa parte da custo-efetividade, ou usando o CALI, o número mais correto seria custo-utilidade, e depois a análise de impacto orçamentário. Se eu adotar uma intervenção,
quanto de dinheiro efetivo que o governo vai tirar do bolso para fazer aquela incorporação de tecnologia. E é importante a gente estar discutindo farmacoeconomia, discutindo isso, até para a gente poder participar das gestões. E aí eu vou perguntar para o nosso Gustavão, como que a gente participa disso? Então, acho que você começou falando de um tema importante, que é farmacoeconomia. E por que existe todo esse processo? Porque, na maioria das vezes, nós precisamos, a gente evolui nos processos de tratamento, procedimentos e tudo mais. E nessa escolha do que vai entrar e o que não vai entrar, existe um rito, existe todo um caminho que deve ser seguido. Um caminho na saúde pública, um caminho na saúde suplementar. Na saúde pública, né, a gente passa pelos ritos da Conitec. A Conitec, primeiro, vai fazer uma análise de estudos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, avaliar efetividade, segurança. A partir daí começa a envolver custo, né? E aí vem a farmacoeconomia e vê se aquilo é viável de acordo com o que aquilo vai trazer de benefício para a população, como o Lamego bem explicou agora. E além disso, vem a factibilidade, né? Ótimo, é um super ganho populacional, mas tem da onde tirar esse dinheiro? É possível comprar essa tecnologia? Né? Então ainda tem esse ponto. Né? E para que essa análise não seja exclusivamente desta forma e que tenha legitimidade e participação popular, existe a consulta pública, que é onde a gente tem a possibilidade da população participar, dos médicos e sociedades participarem, operadores de saúde, no caso da ANS, no caso do SUS, também tem a possibilidade de gestores de hospitais filantrópicos e todo esse processo participar. Então, participar da consulta pública é fundamental para a gente incorporar uma nova tecnologia. Só fazendo um paralelo, na ANS, quem faz essa organização é o CoSaúde, né, que vem com representantes de vários setores do governo e também de empresas privadas e classes médicas, né, para fazer essa mesma análise e lança a consulta pública e com a nossa participação aquilo é reavaliado e nós já vimos diversas vezes medicamentos que eram considerados inicialmente com um parecer desfavorável ser revertido porque apesar de farmacoeconomicamente ele não ser o melhor, mas ele é o único tratamento que tem para aquela doença XYZ, então nós precisamos readequar esse processo. Então esse ponto é muito importante. E aí, pegando o gancho aí, eu queria dizer alguns pontos relevantes. Com a incorporação de novos medicamentos na ANS, as operadoras têm se sentido pressionadas. Se a gente pensar nos últimos 5 anos, a gente tinha 4 doenças praticamente na DUT 65, hoje são 20, né? Cresceram muito. As operadoras de saúde às vezes se sentem pressionadas com a questão financeira e aí começa a aparecer alguns mecanismos para tentar aumentar o ganho ou diminuir o custo para a operadora. E aí vem o fator moderador da coparticipação, que é um ponto que vem ganhando muito destaque nessas discussões. Quanto que a operadora pode cobrar hoje, né, numa coparticipação? É justo cobrar um valor de coparticipação de um medicamento biológico? Né? Então, o que a gente tem de legislação hoje é que sim, que a operadora pode cobrar. Percentual não ficou definido. Em 2018 até tentaram fazer essa definição, mas foi revogado. E pode cobrar de qualquer procedimento, inclusive de um medicamento. Então, um medicamento que custa 10 mil, se uma operadora quiser cobrar 60%, a pessoa vai arcar com uma grande parte daquilo ali. Mas no regramento atual existem 2 situações que não podem ser cobradas. Não pode ser cobrado se a coparticipação for de valor integral e não só uma parcela do medicamento ou do procedimento, ou se aquele valor, de acordo com os ganhos daquela pessoa, impedir o seu tratamento. Isso funciona hoje. Mas está em discussão uma grande mudança, que é um ponto que eu queria trazer aqui. Já no dezembro de 24, a ANS fez essa proposta de mudança, entrou em consulta pública nesse mesmo modelo da participação popular e foi finalizada a consulta pública em março e agora está para análise de relatório. Qual é a mudança? Colocar a ordem na casa. Com a participação máxima de 30%, medicamentos oncológicos, diálise e medicamentos imunobiológicos da DUT 65 não podem ser cobrados com a participação e quando se for cobrada uma coparticipação, ela não pode ultrapassar o valor de 3,6 vezes o valor da mensalidade que a pessoa paga em um ano. Então, colocando essas regras, vai facilitar para o paciente entender
o que pode ser cobrado de mim e para o médico também na hora da prescrição. Esse é um ponto que eu acho que anda lado a lado com a incorporação de novas tecnologias. E o outro ponto que eu queria trazer também, relacionado a medicamento imunobiológico, entrou em vigor agora dia 1º de julho, a RN 623 de 2024. O que muda no nosso processo? Hoje, quando a gente solicita um medicamento de alto custo, nós temos 21 dias para que uma operadora de saúde libere esse medicamento. Essa RN, ela visa dar mais transparência a esse processo para o beneficiário, para o cliente. Então agora a operadora tem que dar alguma forma do paciente acompanhar esse processo dia a dia, de saber como que está esse processo de análise e, apesar de continuar os 21 dias para liberar o medicamento, ela tem 10 dias para avisar o beneficiário. Seu medicamento foi autorizado, seu medicamento foi negado, sem a necessidade do beneficiário ligar para a operadora. Automaticamente ela tem que informá-lo, dando mais transparência a esse processo, né? Então, são 2 pontos importantes associados à incorporação de medicamentos e à nossa utilização desses medicamentos imunobiológicos, né? Gustavo, muito interessante isso, e quando a gente vê nesses altos custos que vêm sido associados ao tratamento de pacientes, especialmente no contexto dos pacientes crônicos, uma outra discussão que chega para nós é novos modelos de saúde, inclusive de saúde baseado em valor. Eu queria que você trouxesse um pouco disso para a nossa conversa. Tá. A saúde baseada em valor teve um livro do Michael Porter, da Elizabeth, esqueci o sobrenome dela agora, mas trazendo novos conceitos e trouxe o conceito de valor. O que é o paciente valor? Elas são desfechos relevantes para o paciente e o cursos para atingir esses desfechos, ou seja, o que importa para o paciente e o modo mais barato da gente conseguir esses desfechos. E ele orienta para atingir esses objetivos uma reestruturação do sistema de saúde, baseado em organizar em unidades de assistência de saúde, você contabilizar os desfechos e os custos de cada paciente, você mudar o modelo de pagamento médico, e a gente vai falar sobre isso, tá? Você expandir isso geograficamente até ter assistência, acesso a serviços de excelência e todo o cuidado integrado. E para isso a gente precisa de uma boa plataforma para integrar todos esses conhecimentos. A gente vê que o sistema hoje em dia não é conectado, ele não conversa. Todo mundo tem relato de paciente. Paciente internou no hospital X, quem que pode olhar aí o que aconteceu com ele? Eu estou com um paciente aqui que semana passada estava não sei aonde. Então, o sistema ainda não conversa, né? Então, isso é importante. A Rafa outro dia me perguntou se você tivesse uma intervenção para fazer no sistema de saúde, o que você faria? Para tentar diminuir o desperdício. Acho que é o ponto que a gente teria que partir e tentar buscar é diminuir o desperdício. O paciente faz um eco num sistema, 2 semanas depois ele entra no serviço, sem piora funcional, faz o eco de novo. Às vezes no mesmo dia. Hoje eu recebi uma mensagem de uma paciente que a filha estava com dor abdominal, ela foi num serviço lá, fez uma tomografia. Voltou para casa e estava com dor abdominal. Aí eles resolveram, não ficaram em dúvida se a tomografia, porque ele não saiu com o laudo ou com a imagem. E aí foi o médico ficou na dúvida do que teria acontecido. Ela foi numa clínica e fez uma nova tomografia no mesmo dia, no plano de saúde, né? Então você vê que realmente é totalmente desconexo. O sistema não conversa. Talvez tenha até no futuro essa conversa seja não só a nível entre os serviços, mas do paciente ter, através de aplicativos, você digitar os dados, o paciente está engajado nesse serviço, até essa conexão ser para o domicílio também do paciente, né? Agora, esse modelo de saúde baseada em valor, ele coloca um dos pontos ser a mudança do modelo de pagamento, que eu acho um tema difícil, e até perguntar para o Gustavão, como é que são esses modelos de pagamento por valor? Então, assim, eu realmente não sei se tem um modelo melhor que o outro, assim, se a gente analisar friamente. Eu acho que a gente tem que pensar onde aquilo está inserido, né? Hoje o nosso modelo é o fee for service, basicamente é o que acontece em todo local, né? E você faz uma tomografia, você recebe a tomografia. Você faz 2, você ganha 2. E no modelo hoje nosso, onde a gente tem o maior custo de uma operadora de saúde, ele é no hospital, né? A nossa medicina está muito hospitalocêntrica. Talvez esse não seja o melhor caminho, porque nós estamos só movimentando dinheiro dentro de um prestador, dentro de hospital, e foi o que estimulou a verticalização lá há um tempo atrás, né? Desses novos modelos, né, a performance, ela também tem a relação do pagamento
por serviço, mas ele não é tão frio, não é tão cru. Depende um pouco de desfecho, de organização, de protocolo. Se você segue aquilo que é o recomendado e tem um bom desfecho, eu posso te pagar um valor diferenciado. Eu posso te pagar mais ou te pago um valor em pacote no final, né? Existem algumas formas de organizar isso aí. Diferente do segundo modelo ali, o de pacote, aquele que a gente vê convencional em pronto atendimento ou em uma cirurgia. Você vai ter essa cirurgia, você tem o valor de R$10 mil ou R$20 mil para essa cirurgia. Tudo que está envolvido nesse procedimento está dentro desse pacote. Se você gastou bem, se você conseguiu fazer tudo com esse valor e conseguiu uma margem maior, o lucro é seu, né? Esse é um outro modelo. O capitation é relacionado ao número de pessoas que você vai atender. Você vai pactuar um valor por paciente. Se eu te pago R$50 por paciente, se você vai ter uma carteira de 1.000 pacientes. Então eu te passo 50 mil para fazer a gestão de saúde desses pacientes ou simplesmente atendimentos desse paciente. E por último, o orçamento global é um valor global, um valor inteiro, por exemplo, 5 milhões eu te repasso para você cuidar de tudo dos meus pacientes, independente do número que venha. Se vier pouco paciente, talvez você consiga lucro. Se vier todo mundo e você não conseguir fazer uma boa gestão, você vai ter uma forma diferente de agir, né? Então, basicamente, os modelos são esses. Eu não sei, eu não tenho uma certeza do que é melhor, assim. Eu acho que depende muito de onde você está inserido. O que você acha, amigo? Eu acho que tem que ser de uma forma justa, e aí dá para combinar. Por exemplo, o bundle, que é um pacote. Você vai fazer uma artroplastia do quadril, você tem aquele bundle. Você paga o cirurgião, o anestesista, a prótese, a fisioterapeuta, a TO, a nutrição, você paga todo mundo. Agora, se for uma quantidade justa para todo mundo, acho que funciona. Agora, se for sucateado, não é bom para ninguém. É porque, na verdade, também as operadoras querem fazer o pacote, mas querem fazer um pacote a custo minimização, né? Eu te pago tudo o mínimo possível e aí fica uma coisa difícil mesmo. Acho que a inovação ela depende também dessa questão de entender o sistema de saúde e pagar valor justo, né? Para que as pessoas fiquem estimuladas a fazer aquilo, né? O Michael Hollis da NICE, ele falava que no mundo de recursos finitos, a gente tem que tentar ser justo com todo mundo, né? Então, no princípio, as intervenções, a inovação, às vezes, ela não é custo efetiva, nem toda economia é ética, então a gente tem que ponderar todas essas variáveis na escolha, na definição do que for melhor para todo mundo. E principalmente, eu acho que em mudanças, qualquer que seja ela, no primeiro momento existe uma rejeição, né, de uma mudança de modelo, de qualquer coisa. E uma forma de engajar para que as pessoas participem, que aquilo seja justo, para que a pessoa sinta que ela pertence àquele ambiente, que ela está sendo bem remunerada, que ela está sendo valorizada naquele processo, né? Então, acho que nessa mudança que nós estamos passando agora, que eu acho que até está de forma lenta demais, novos modelos de pagamento do mercado, eu acho que falta atratividade, engajamento para que o médico compre essa ideia e que hospitais comprem essa ideia também, né? Não sei se você pensa diferente ou não. Nesse processo de gerenciamento dos pacientes crônicos, né, como que vocês enxergam o papel da biotecnologia, da farmacêutica nacional? A gente tem processos aí de transferência de tecnologia. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. É um tema interessante, né, da gente... da pesquisa e da tecnologia nacional. A gente tem até nesse podcast um ótimo episódio sobre pesquisa clínica. Quem não assistiu, confira lá. Mas a gente tem equilíbrios aí, tem avanços e desafios ainda, né, na biotecnologia farmacêutica nacional. A gente tem avanço, que é a introdução de novos produtos, tem os programas de desenvolvimento de produtos, a produção local, tem acordos de transferência de tecnologia, mas a gente ainda tem alguns desafios. O acesso equitativo à saúde, que a gente tem discutido, essa dependência tecnológica, e isso gera até um déficit na balança comercial. A transferência de tecnologia ela é a curto prazo. Então, você passa a fazer o que está fazendo lá fora daquele remédio. Mas que, com o tempo, aquele remédio vai ficar desatualizado. Mesmo os melhores remédios, com o tempo, eles ficam desatualizados. Aquela tecnologia, você sabe fazer aquela tecnologia, mas você não sabe fazer outras coisas além daquilo que você aprendeu. Então, é muito bacana já a gente ter transferência de tecnologia. Mas, num futuro
pensando a longo prazo, seria interessante a gente ter desenvolvimento de tecnologia nossa também, tecnologia autóloga. Até para você pensar em sustentabilidade a longo prazo, você vai ter que fazer um investimento maior, então é considerado uma coisa de risco. Mas é necessário ainda superar esse atraso tecnológico. Mas seria muito interessante a gente ter um investimento disso até em foco em doenças prevalentes no Brasil. E a gente tem bons exemplos da Fiocruz, bons exemplos no Brasil que a gente pode, talvez concentrados no Sudeste, né? Mas a gente pode pensar nisso como uma das alternativas à sustentabilidade a longo prazo. Acho que vacinas, né, é um ponto que a gente consegue desempenhar melhor assim acho que o nosso parque tecnológico ele é limitado e a gente tem que optar pelo que talvez atinja uma maior parcela da população, né? E o que a gente consegue fazer com maior qualidade, mas a gente tem visto aí agora os imunobiológicos chegando, alguns já com essa parceria com a indústria farmacêutica, algumas coisas começando a ser desenvolvidas, né? A gente precisa ampliar isso aí, até mesmo pelo que a gente viu e viveu na pandemia, né? A gente é totalmente dependente de outros países na produção inicialmente, né? Então a gente tem que estar mais preparado, eu acredito eu. Na pandemia mesmo tem um exemplo de programa de desenvolvimento de tecnologia local, que foi dos kits de Covid, que foi um desenvolvimento que eles fizeram. Rápido até, né? Foi um programa de desenvolvimento de tecnologia local, né, de inovação local. Excelente, gente. Assim, essa conversa tá maravilhosa, né? A gente tem visto o quanto esse gerenciamento do paciente crônico ele é difícil. Nós, enquanto clínicos reumatologistas, a gente conhece isso dentro das quatro paredes do consultório, né? Um paciente complexo, com muitas comorbidades, polifarmácia. Mas quando a gente amplia a nossa visão, a gente vê que isso é complexo em todos os níveis, inclusive no sentido de gerenciamento desses pacientes mesmo. A gente já vai se aproximando para o final. Eu queria que vocês fizessem suas considerações, trouxessem mais alguma informação que vocês queiram trazer. Mas eu queria também fazer uma pergunta, assim. O Lamego trouxe aí algumas sugestões que ele acha que pode melhorar esse processo e esse gerenciamento, por exemplo, integrar os sistemas, né? Diminuir o desperdício já seria um grande avanço. O França trouxe para a gente aí essas regras mais claras em relação, né, às operadoras. E eu queria que vocês trouxessem o que mais vocês acham que seria importante, como vocês enxergam um futuro, assim, para um melhor gerenciamento desses pacientes. Eu queria comentar aqui até provocações, né? Que a saúde nos próximos anos ela vai ser mais centrada no paciente, isso é importante, a gente está ganhando, mais baseada em valor, economicamente estratégica, tecnologicamente integrada, tá? E socialmente desafiadora. Então, são as palavras. Ali naquele QR Code, a gente pode ter acesso a alguns artigos que eu e o Gustavão selecionamos, está lá na pasta junto com essa apresentação. E aqui é uma foto de uma parceria de longa data, isso aqui estava no EULAR, né? E a gente não podia deixar de registrar. A homenagem que fizeram para a gente lá não foi isso. Eu queria também colocar um outro ponto que eu acho interessante, que é assim, acho que a gente precisa de dados para a gente mudar a saúde, né? E hoje a gente coleta muito dado e não sabe o que faz com isso. Tem operadoras que têm uma quantidade enorme de dados em planilhas, em vários ambientes, e aquilo não é realmente utilizado. Então, eu acho que para a gente conseguir reduzir desperdício, a gente precisa começar a olhar para os nossos dados e começar a tomar ações baseadas no que a gente tem de informação. Esse eu acho que é o caminho para a gente começar a mudar um pouquinho a nossa saúde, seja ela no mercado privado, seja no mercado público. E também, para finalizar, eu queria voltar na questão do PNAE da reumatologia, que essa foi uma vitória, mas nós estamos no primeiro passo, que nós conseguimos uma aprovação no Conselho Nacional de Saúde. Daqui para frente, vai para uma pactuação tripartite, federação, município e estado tem que definir quem vai pagar o quê nesse projeto, né? E depois disso vai para a sanção do Ministério da Saúde. Então, acho que a gente precisa ficar atento e apoiar esses projetos nas nossas áreas para a gente começar devagarinho como formiguinha e mudando as coisas onde estão perto da gente e acompanhar essas mudanças maiores que o mercado de saúde realmente precisa. Muito obrigada, excelente, parabéns pelos comentários e pelo conhecimento que vocês têm nesse assunto. Agradeço em nome da Sociedade Mineira de Reumatologia e assim encerramos mais uma edição do podcast Reumato Minas.